Alô, alô, pessoal. Graça e paz a cada um. Que alegria, que alegria. Que alegria enorme poder estar aqui com vocês. Vamos esperando aí, pessoal, você chegando. Hoje estamos aqui na tarde do dia 23. No dia 23 de julho, já acabando o mês. Estamos aqui com a presença maravilhosa desse homem de Deus. Esse estúdio é abençoado, rapaz. Esse é o homem de Deus que vem aqui. Nós estamos aqui só esperando vocês ir chegando, entrando e compartilhando, né? O pastor David fala que seja um missionário virtual, né? Então é isso aí. Quando você pega, está assistindo nos nossos vídeos, né, nossas lives, a live do pastor, quando ele está lá na igreja, toda semana tem, sempre quando eu posso eu vejo, né, uma palavra maravilhosa. Então, eu não sei falar, eu não sei pregar. Então, a oportunidade aí, ó. Viu a mensagem do pastor, vai lá no link dele, pega, copia e manda para as pessoas. Você está sendo um evangelista virtual, né? E sem custar nada para vocês, sem sair de casa, não é isso? Alegria, irmão, é uma alegria muito grande. Quero agradecer a todos vocês, mas agradecer primeiro a Papai do Céu, né? Eu vou mexer no telefone aqui, que eu não estou dando atenção para vocês. Estou pegando o link, ok? Porque as pessoas pedem para mim, Adriano, quando você... Opa! O nosso hombre de Deus já mandou para nós, o Senhor... Nosso querido pastor Agnaldo já mandou aqui o aplicativo, o link, o senhor recebeu? Aleluia, 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 aleluia. Deixa eu mandar para algumas pessoas que me pedem o link, né? Vamos lá. Em nome do Senhor Jesus, né? Nós estamos aí sempre. É uma alegria, né, muito grande a gente poder estar aqui, né? Se você que está vendo, o cara está dando atenção pro telefone, não estou não. Eu estou sendo um missionário virtual. Estou aqui mandando a mensagem, né? Porque a nossa função de estar aqui é alcançar pessoas, né? É alcançar pessoas. Então, para nós é alegria quanto mais uma palavra dessa for ouvida por mais pessoas, mais oportunidade nós temos de alcançar coração. Mas nesse exato momento, então, eu quero agradecer pela sua vida. Já agradecer a Deus por essa oportunidade maravilhosa de estar aqui hoje, né, usando esse instrumento que foi inventado pelo homem, mas com certeza uma unção de Deus dada a quem inventou a internet, né, que hoje muitas pessoas usam para o mal, né, até para sua própria perdição. Se você não sabe, cuidado, a internet pode ser uma porta. Depois até o pastor pode falar isso, nós podemos até falar sobre isso. Como a internet, presta atenção. Você vai para a igreja, ora, dá o seu dízimo, faz tudo certinho. Não traz sua esposa, não traz seu marido. Você faz tudo certinho. Mas sem perceber, a internet vai abrir uma brecha para o inimigo entrar dentro da sua casa, né? Porque ela tem esse poder. Tá bom? Se você usar ela para outras intenções, ou abrindo porta para... E não é só pornografia não, viu, meu querido? Não é só pornografia que eu estou falando não. Existem filmes aí que são feitos com adoração para ele, tá? Tem uma minissérie, eu já falei sobre a minissérie que está no Netflix, ok? Que o nome é Lucifer. Por favor, irmão, não assiste aquilo. Sabe, aquilo é armadilha para você justamente usar a internet abrindo porta para o inimigo entrar na sua casa, cara, ok? E daí você fala, como que aconteceu? Você abriu a porta, você que abriu a porta, né? Então, eu agradeço a Deus por permitir que nós possamos, aleluia, nós agradecemos por ter esse instrumento e usar para a glória de Deus. E eu agradeço a você por permitir que a gente invade aí o seu espaço, né, e compartilhe o seu espaço conosco, né, o seu aparelho, a sua televisão, onde você estiver. E se você estiver vendo isso agora, uma gravação,
Eu agradeço a Deus por sua vida, né? E seja bem-vinda. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, por essa oportunidade. Tá bom? Hoje vai ser um dia maravilhoso. Nós temos aqui um tema muito interessante. Antes de passar aqui, de apresentar o nosso querido, já vou logo colocar para vocês o título do bate-papo de hoje, que é bem gostoso. Quero ser santo. Quem não quer ser santo, né? Quem não quer ser santo? Ser santo até agrada os homens e as mulheres, não é isso? Né? Mas só que tem um detalhe, eu quero ser santo, mas não sou. Às vezes a gente pretende, às vezes a gente tem carinha de santo, né? Tem aquela história, né? Mas esse menino tem uma cara de santo, mas, né? Então nós vamos bater um papinho sobre isso com o nosso amado pastor Edson. É um pastor, um homem de Deus que nós tivemos alegria, Deus permitiu, né? Porque é homem de Deus, Deus que permite, né? A gente ter acesso a ele, ter acesso às coisas, então Deus permitiu, nós temos acesso a essa grande amizade. Então, esse homem de Deus, ele veio do Brasil para cá para montar um ministério, e Deus tem usado ele assim, nem vou falar muito, mas a gente vê como Deus está usando ele no trabalho dele, né, na igreja onde Deus colocou ele. A gente vê como Deus tem usado ele nesse ano aí difícil de 2020 e 2021, né, como tem sido importante a vida dele para as pessoas que estão ao redor ali do ministério dele, faz parte do ministério, e tem pessoas que não fazem parte do ministério dele, que ele tem sido apoiador, né? Então eu vou passar a palavra ao amado pastor. O senhor fala um pouquinho, para quem não conhece o senhor, tá bom? Fala um pouquinho qual é a sua igreja, por favor. Amém. Boa tarde a todos, a paz do Senhor. Eu quero agradecer mais uma vez aqui o nosso amigo Adriano, né? Agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui, e aos irmãos que já estão chegando aí, né? Já estão participando, mandando mensagem. Nós vamos aqui bater esse papo gostoso aqui, né? Eu sou pastor aqui da Igreja Assembleia de Deus Missão, Canadá, conhecida como AD Missão Canadá. Estamos ali na 1871 da Weston. E é um prazer estar aqui, é um prazer estar cumprindo o ID do Senhor, né? Fazendo aquilo que Deus nos enviou para fazer, que é pregar o Evangelho. E como o Adriano disse, trabalhamos não somente com o nosso povo ali da igreja, mas estamos sempre abertos para atender a quem necessitar de um aconselhamento, de uma palavra, de uma ajuda, né? Não com o objetivo de tirar ninguém da sua igreja, porque isso não traz nada. Isso divide o reino de Deus, não traz crescimento, né? Então é isso. E fique conosco aí, compartilhe com alguém. Como o Adriano disse, é muito importante você compartilhar, porque compartilhando, alguém que está necessitado pode ouvir uma mensagem, né? E pode ser transformado através de uma simples palavra que nós vamos falar aqui, que nós vamos bater um papo e deixar o Espírito Santo de Deus nos conduzir aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Amém. Amém. E eu sou testemunha, ok, gente? Eu sou testemunha, eu tenho um compromisso com Deus. Eu tenho um compromisso com Deus de só trazer homens. Quando eu for fazer entrevista é diferente. Às vezes eu faço entrevista com pessoas normal, mas quando falar de Deus, ou trazer uma palavra, eu tenho um compromisso de trazer homens que têm compromisso com Deus, né, com o Senhor Jesus Cristo. E eu sou testemunha, né? Ele, o Kevin, o outro pastor que não são homens que estão lá querendo pegar a ovelha, não, eles estão aqui para servir, né? Tanto ele como o Kevin, eu tenho visto eles ajudando pessoas de outra igreja, ele não está ali para, né? Porque a ovelha é de Cristo, né? A ovelha é de Cristo, a igreja só existe uma igreja, né? Não existe A, B, C, não, só existe uma igreja, não é Assembleia, não é Batista, não é Tocha, não, é a igreja de Cristo, né? Só que eu vou na casa A e eu vou na casa B, na casa C, mas a igreja é de Cristo, né? Então eu fico feliz pela vida desse amado pastor, já fico feliz com vocês estão aqui, né? Eu gostaria também, gente, tá, que vocês participassem. Façam pergunta no decorrer da nosso bate-papo aqui. Façam pergunta que é importante, né? Por que é importante? Eu sempre aviso, o pastor Edson, ele não paga nada para vir aqui, ok? Ele não está pagando, mas ele também não está recebendo. O estúdio não paga nada para ele vir aqui. Então ele tira o tempo dele,
Ele é um homem ocupado, além de ser pastor, ele é pai, ele é esposo, né? Ele tem os afazeres dele, ele tira o tempo dele para vir aqui, né? Que não é o ministério da igreja dele, mas é o ministério de pregar o evangelho. Então ele vem aqui, tira esse tempo dele toda semana, toda sexta-feira, né? De coração, né? De coração. E o Estúdio Paz também faz isso de coração. Né, nós acreditamos que é uma maneira de nós chegarmos até você, né, que essa palavra pode chegar a você, pode chegar até... Às vezes, pastor, legal é isso, né? E nós estamos aqui fazendo o nosso trabalho, né? O senhor está na sua rede social, o senhor tem as suas pessoas na sua rede social, que eu já conheci alguns, é uma alegria muito grande. Tem a minha rede social, que daí essa mensagem vai andar na minha rede social, na sua rede social. Daí não vamos alcançar as pessoas que estão na nossa rede social. Mas a irmã Maria, ou o irmão Pedro, ou o irmão João, pega essa mensagem, coloca no Facebook deles, daí já vai impactuar as pessoas que estão nas redes sociais dele, que nós não temos acesso. Você entendeu a importância disso? Talvez eu não tenha acesso aos seus amigos, né, que eles não são parte da minha rede social, e nem da dele. Mas, de repente, quando você pega o vídeo do pastor, lá no domingo, ou nas quarta-feiras que ele faz a live dele, os estudos que ele faz, quando você pega e coloca na sua rede social, ele agora a palavra do Senhor, que está saindo da boca dele, vai ter acesso às pessoas que estão na sua rede social, que ele não teria por ele. Ele vai ter através da sua mão, né? Através da sua evangelização. Né? Por isso que é importante, tá bom, gente? É importante mesmo. Então, vamos lá começar. Quero agradecer a todos vocês que estão aqui por vocês terem compartilhado, tá bom? Então, quem não me conhece, sou Adriano Paz, estamos aqui na Rádio Estúdio Paz, aqui no centro de Toronto, alegria muito grande. Quero agradecer ao pastor Agnaldo, que está lá no Brasil, tomando conta dessa área técnica aí, né? Eu agradeço a Deus pela vida dele também. Então, meu amado pastor, eu quero ser santo. Então, vamos lá. Nós queremos ser santo, né? Eu quero, antes, cumprimentar aqui alguns irmãos que estão já conosco aí. Aleluia. Pastor Marcelo Florencio, lá do interior de São Paulo, Buritama. Opa. Nossa irmã Ariela, também lá de São José do Rio Preto, né? E todos os demais irmãos aí. Então, que Deus abençoe a todos. Bom, então esse tema que nós estamos propondo hoje, para a gente bater esse papo, eu entendo que é um tema muito importante porque isso causa, na vida de muitas pessoas, uma certa decepção. Né? Quando nós conhecemos o Evangelho, nós conhecemos a Deus, nós queremos obedecer à vontade de Deus, queremos nos aproximar cada vez mais de Deus, queremos ter uma comunhão mais íntima com o Espírito Santo de Deus e nós somos ensinados que para isso nós precisamos ser santos. Nós precisamos de santidade. É uma realidade, né? Deus disse para Abraão que ele era santo e que ele deveria ser santo. Ou seja, santidade é algo que deve fazer parte da vida do cristão, independente da igreja que ele frequenta. Né? Mas o que nós vemos, Adriano, é que muitas vezes as pessoas, elas, por não entender muitas vezes o conceito de santidade bíblico, elas acabam tendo dificuldade até mesmo de permanecer na presença de Deus, porque pensam que não são santos o suficiente. Aí causa aquele problema de que eu preciso alcançar determinado padrão de santidade para que Deus me receba, ou o contrário, Ele não vai me receber. Né? Ou o contrário, Deus não vai ouvir minha oração, Deus não vai me atender, eu não vou ser usada por Deus, né? E a gente vê essa cultura no meio das igrejas, né? Quando se fala de santidade, e muitas vezes de forma distorcida. Então, como eu estou dizendo, nós precisamos buscar a santidade, precisamos nos aproximar cada vez mais de Deus, mas precisamos entender o que verdadeiramente é a santidade, porque isso traz prejuízo para a vida de algumas pessoas, por entender isso de forma distorcida, e muitas vezes até são afastadas do Evangelho porque pensam que nunca vão conseguir ser santos o suficiente para estar na presença de Deus. Okay. Né? Vou dar um exemplo aqui, eu entendi. Tô entrando na linha do raciocínio. Sim. Por exemplo, é igual uma pessoa que é viciada, ok? Vou dar um exemplo, viciada em álcool, né? Daí ela não consegue, daí ela fica um mês sem beber.
ok? Daí toma um copo, acabou, volta tudo de novo. Daí ele pega e desiste, eu não dou conta não, vou ficar no álcool, vou ficar viciado mesmo, né? Então mesmo assim, não consigo ser santo, então já que eu estou sujo, vou me sujar mais ainda. Justamente, o que acontece? O inimigo, ele se aproveita disso. Ele se aproveita desse entendimento errado para realmente colocar sobre nós uma carga que o evangelho não nos coloca. Eu digo para você, eu sofri disso no início. Eu lembro. Lembra que eu comentei? Né? Eu me lembro estar sentado no banco da igreja. Esse testemunho está no podcast número 2 ou número 3 do canal do YouTube. Sim. Maravilhoso, se você não assistiu, é longo, eu tenho que cortar ele, mas vocês precisam assistir o testemunho desse homem de Deus. Ele fala da infância dele, toda a adolescência dele, até ele ter um compromisso com Deus. O senhor estava falando, eu lembrei disso aí. Sim, então, o que acontece? O inimigo ele vai se aproveitar dessa fragilidade nossa para querer colocar uma carga sobre nós que o evangelho não nos coloca. Então, eu estava num determinado ponto que eu pensei assim, eu não tenho como ficar aqui mesmo. E tem muita gente que hoje está afastada do evangelho por causa de um determinado padrão que foi colocado, um peso, uma carga que foi colocada sobre eles, que eles não se acham em condições de cumprir. Não se acham em condições de atender aquele padrão. Então, o que eu faço? Como você disse, eu vou viver a minha vida por aí, porque eu não tenho condições mesmo, né? Ou a pessoa nunca se aproxima de Cristo, nunca se aproxima de determinadas igrejas, né? Aí vamos separar, né? Às vezes algumas que, por outro lado, acaba que querem também desvalorizar a questão da importância da santificação. Não, pode tudo. Não é isso. A Bíblia não diz que nós podemos tudo. Mas também nós fomos chamados para a liberdade em Cristo Jesus. E eu estava me sentindo preso quando eu estava passando por esse processo. E o evangelho não é para você se sentir preso. Você tem que se sentir feliz estando na presença de Deus. Se eu vim do mundo, ou seja, Jesus me chamou para tomar para tomar o jugo dele, né? Ou seja, que é suave, não machuca. O fardo dele que é leve, não pesa. E eu estou na igreja hoje carregando um fardo mais pesado ainda, então é melhor eu estar lá fora, no mundo. Então é isso que acontece com muitas pessoas, que às vezes vai nos assistir, está nos assistindo, que não pensa ser suficientemente santo, porque aí nós vamos para aquela questão de que eu vou pagar para ser salvo. Que eu vou ser suficiente para Deus. Nós nunca vamos ser suficiente para Deus. Daí entra no mérito que eu mereço porque eu sou santo, né? Não é a graça, né? Um assunto muito delicado, hein, gente? Muito delicado, porque a gente não pode fugir da santidade, né? Mas a gente não pode achar que nós vamos ser santos o suficiente para merecer algo. Justamente, você chegou é esse o ponto. Ou seja, nós temos que achar esse ponto de equilíbrio, aonde eu não posso também viver uma vida dissoluta, uma vida de qualquer maneira, mas eu também, a Bíblia mesmo diz, não sejais demasiadamente santo. Olha o que a Bíblia diz. Não sejais demasiadamente santo. Né? E você tocou exatamente no ponto. Ou seja, Deus não vai querer ninguém na presença dele que chegue e fale, eu mereci estar aqui. Ninguém vai poder dizer isso. Eu mereci estar aqui. Então, nós somos salvos pela graça, através da fé. E o processo que vai nos fazer chegar diante de Deus, esse processo de santificação, esse trabalho todo, isso vai ocorrer através justamente de um trabalhar de Deus na nossa vida. De Jesus na cruz do Calvário e o Espírito Santo de Deus agora em nós. Então, ninguém vai merecer, ninguém vai ser suficiente, né? Então, eu preciso entender isso, mas o inimigo ele vai querer trabalhar na nossa vida o seguinte, você precisa ser suficiente, você precisa merecer. Nós vemos religiões por aí que trabalham, o cerne do trabalho deles é justamente isso, merecimento. Merecimento. Mas a Bíblia Sagrada não nos mostra essa situação de merecimento da nossa parte para a salvação. Não. Jesus pagou o preço. Eu não tenho que pagar preço mais. Ou seja, Romanos 1, 8 e 1 diz, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Eu não tenho mais nada para pagar. Mas eu preciso me santificar. Eu preciso mudar, porque o Evangelho é mudança de vida. Evangelho é transformação.
Aquele homem que eu era, eu não sou mais. Né? Eu não sou mais aquele homem. Mas como que ocorre isso? É do dia para a noite? Eu vou chegar lá como? O que eu tenho que fazer? Ou seja, isso eu sei que é uma coisa que está no coração e na mente de pessoas e fazendo muitas pessoas estarem dentro da igreja hoje, sofrendo, e muitos estarem fora, querendo estar dentro, mas não se achando suficientemente santo para estar ali dentro. O senhor falou, veio uma frase aqui na minha mente, não sei se cabe, mas me veio ela na minha mente agora. A gente que acha que precisa de santidade, né? Santidade. Depois nós vamos falar que não é também não pode fugir da busca à santidade. Né? Outra coisa, nós não estamos falando que não, agora não precisa ser santo, não é sobre isso, não. Não, nós estamos falando que a pessoa que acha que precisa estar santo. Eu era um dos que achava assim, que se você não fosse um homem 100% correto, Deus não falava com você. Né? E daí me veio a passagem agora da Samaritana. Eu gosto muito daquela passagem. Tem tanta palestra ali naquela palavra. Mas me veio agora que uma mulher, se hoje, no dia de hoje, você ter 5 maridos já é complicado. Agora, numa época daquela, no meio dos judeus, né, e além de ela ter sido casada várias vezes, ela, pelo que me parece, ela era amante de um homem casado, né, Jesus mudou o roteiro dele só para ver ela. Não foi ela que foi atrás dele. Olha a diferença aí. Sim. Olha a diferença aí. Olha a diferença. E isso acontece até no dia de hoje. Eu tenho um pastor amigo em São Paulo, ele era travesti, vendedor de droga, cafetina, ladrão. Hoje é uma bênção o que ele traz de bênção de pessoas que vai lá da rua e traz, né? Então, o que acontece? Ela não foi a samaritana que foi atrás de Jesus. Que talvez ela se sentisse assim, eu não mereço. Se ela soubesse que fosse Jesus, ela fala, não, eu não mereço, né? Então, o que é que ela faz? Jesus muda o roteiro dele. Então, a gente vê a importância, não é de como a gente está, mas para onde a gente vai. E um detalhe importante dessa passagem, Adriano, eu gosto muito também de falar sobre essa passagem, porque essa mulher, por que Jesus fez isso? Por que Jesus rompeu ali aquela barreira? Jesus até mesmo rompeu a barreira ali do preconceito entre samaritanos e judeus, aquela coisa, e foi aquela mulher. Porque ela tinha uma grande impossibilidade de chegar até Deus. E a impossibilidade que ela tinha para chegar até Deus era justamente sobre o que nós estamos falando aqui. Ela não era aceita em nenhum dos dois círculos. Nem entre os judeus, nem entre os samaritanos. Porque uma mulher com uma vida como aquela, né? Ou seja, como você disse, naquela época era um escândalo com certeza. Você veja que ela está num horário ali, buscando água, que era o horário que geralmente as demais mulheres não estariam, né? Então, eu já vi algumas pessoas dizendo, alguns estudiosos dizendo que ela provavelmente estava naquele horário porque era um horário que não estaria outras mulheres decentes, né? Naquele horário ali, ou seja, ela estava no horário mais solitário ali naquele momento. Porque talvez se ela fosse no horário com as outras, você ia jogar pedra nela, né? Sim. Ia ofender ela. Sim. Sai daqui, sua... E você veja bem, o que levou Jesus, impulsionou Jesus a fazer isso aí lá, é porque ele conhecia o coração dela e via que ela estava buscando a Deus. Quando ela fala assim, Senhor, onde é que nós devemos adorar? Os nossos pais? Onde é? Eu estou buscando, eu quero adorar, eu quero estar na igreja. Aí mostra que não é a santidade, mas o seu coração. O desejo dela. Ela queria ter um encontro com Deus. Que ela estava em busca. Sim. No pecado que ela vivia, mas ela estava em busca. Ou seja, aí você vê o que é o processo de santificação que nós vamos falar aqui. Ou seja, aquela mulher, ela está ali numa vida de pecado, mas ela já não está, eu posso conjecturar aqui, ela já não está feliz com aquilo e ela está querendo ter um encontro com Deus. Ela está querendo ter um encontro com Deus. E ela então pergunta para Jesus, Senhor, onde é que é o lugar que eu devo adorar? Porque vocês judeus dizem que é em Jerusalém, os nossos pais dizem que é no Monte Gerezim. Onde que é? Eu quero adorar, eu quero estar na presença de Deus. Eu acho maravilhoso esse texto. Ou seja, eu quero estar na presença de Deus, mas existe uma limitação. Ela não é bem-vinda nem entre os samaritanos, nem entre os judeus. Agora eu vou dar um outro exemplo. Dentro dessa fase veio agora de novo para mim. Um outro exemplo, agora só que é ele que vai em busca de Jesus.
E ele era pecador, porque ele era o cobrador de impostos. Então ele enganava, ele roubava, ele maltratava, colocava um jugo pesado no próprio povo judeu, né? Esqueci o nome dele. Zaqueu. Ele que foi em busca de Jesus. E ele não se sentia digno, mas ele foi. Aos nossos olhos, quem ele era? Olha, se nós fôssemos falar hoje, trazendo Zaqueu para os nossos dias, era alguém que talvez nós não convidaríamos para ir na igreja. Porque nós somos preconceituosos nesse sentido. Se nós entendemos o que é santidade, entendemos como Jesus trabalha na vida das pessoas, nós mudaríamos. Não mudaríamos, mas é isso. Zaqueu seria uma pessoa que eu falo, não, esse cara aqui, não, esse aqui não merece ser salvo. Né? Ou seja, mas o que ele faz? O que chama, novamente, Adriano, o que chama a atenção de Jesus? Jesus está rodeado de pessoas. Cheio de pessoas em volta dele. Zaqueu está por fora da multidão, porque ele é baixo, e ele corre na frente da multidão. Um homem que tinha dinheiro. Então veja bem, ele não se importou com a sua posição, ele não se importou com nada, ele queria ver Jesus. Mas não era simplesmente curiosidade, porque Jesus conhece o coração dele. Não é uma pessoa que, eu vou na igreja para ver como que é esse negócio de ser crente, como que é essa questão de igreja, eu vou lá porque eu não tenho o que fazer, eu vou lá porque eu estou no Canadá e não conheço ninguém. Não, ele queria ver Jesus, mas tinha no coração dele um desejo realmente de conhecer a Jesus mais profundamente. E ele corre na frente, ele vai na frente, ele sobe numa árvore, e quando ele é surpreendido com aquela posicionamento de Jesus de parar debaixo da árvore e dizer, Zaqueu, desce. Né? E aí nós vemos que naquele lugar Jesus honrou a ele, porque Jesus estava rodeado de pessoas. Jesus falou, hoje convém entrar na sua casa. E foi na casa dele. Tudo dentro do contexto que nós estamos falando aqui. Eu quero ser santo, sim, mas não sou. Tudo aqui. Precisa de santidade para você encontrar Jesus? Precisa de santidade para Jesus entrar na sua casa? Sim, olha só, então é justamente isso, não estamos aqui tirando a importância, ou seja, a Bíblia diz que nós precisamos sem santidade, sem santificação ninguém verá o Senhor, isso é bíblico, mas nós não podemos ser fariseus. De maneira nenhuma. Depois nós vamos entrar para outra parte, sim, nós estamos falando agora sobre isso, depois vamos falar da importância de nós buscarmos a santidade. Sim, porque sim, nós estamos falando aqui que não é querer ser santo que vai te levar no altar de Deus, né? Buscar... Porque é impressionante, é impressionante. Eu vejo pessoas, tem pessoas, pastor, nós estamos falando sobre, mais aberto sobre, tem pessoas que é difícil conversar com ela se sente santíssima. Superior. Né? Superior a você. Superior. Então, se eu conheço a Bíblia e que a Bíblia fala no meu coração, então se eu me sinto melhor do que o Senhor, eu acho que eu estou pecando. Eu sempre digo que essas pessoas, Adriano, elas esqueceram de onde Jesus tirou elas. Esqueceram de onde vieram. Quando o crente ele esquece de onde ele veio, isso é um perigo. Porque aí ele passa a se tornar somente um julgador dos demais. É a mesma coisa do pastor que prega apontando o dedo para todo mundo. Você, você, você. Não, a palavra primeira é para mim. Antes de ser um pastor, eu sou um crente lutando para entrar no céu. Antes de ser um pastor, eu sou um cristão. Sou um servo, ou seja, sou um diácono. O que é o diácono? Servo. Todos nós somos servos na casa de Deus. Estamos lutando para entrar no céu. Muitos pastores vão levar pessoas para o céu e não vão entrar. Isso eu não tenho dúvida nenhuma. Então, o Paulo dizia assim, que ele corria de maneira que ele mesmo, depois de ter ensinado outros, não fosse reprovado. Ou seja, ele estava ali lutando para que ele não fosse reprovado depois de ter ensinado outros. Então, isso é uma coisa muito importante. Aí eu quero ler uns versículos aqui, Adriano, para que fique como base do nosso entendimento para as pessoas, para a gente começar a entender primeiramente o que é santidade. O que é santidade? O que é santificação? Nós precisamos entender isso para nós tirarmos esse conceito de que santidade é perfeição. De ser santo aqui, porque os crentes são chamados de santos. Aí algumas pessoas dizem assim, não, que santo, esse daí é comedor de arroz e feijão. Eu já falei muito isso. Esse daí eu conheço a vida dele, esse daí eu sei que ele é assim, mas é santo, é chamado de santo na Bíblia. Né? Paulo chamava de santo os crentes de Coríntios. Coríntios era uma das
das igrejas mais perversas que você vai ler na Bíblia. Uma das igrejas com mais problemas que você vai ver na Bíblia é Corinto. É uma das igrejas mais perversas. Mas a única igreja que você vai ver também que tem os dons. Os 9 dons. E aí? Então, quer dizer que... Aonde transbordou o pecado, a abundância do... Superabundou a graça de Deus. Superabundou a graça de Deus. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. É justamente isso. E eu vou te falar uma coisa pro senhor. A santidade, né? Quando a maré está tranquila, nós temos a tendência de relaxar. Nós temos a tendência de ficar tranquilo. Quando as coisas estão difíceis, você tem tendência de orar mais. Quando eu desejo a mulher do meu próximo, aí eu tenho que ajoelhar. Né? Porque até então, né, agora se eu me ajoelhar, tem um pastor que eu acho muito bonito, ele fala assim, gente, meu irmão, se você manda a sua mulher botar a mão na sua cabeça e fala, ora aqui que eu senti, né? O certo seria esse, né? Porque eu sou humano, né? Então se eu tô com intenção de trapacear meu irmão, né? De ver um pensamento em mim, vou pedir dinheiro emprestado, não vou pagar, ou vou fazer algo que não é correto, né? A intenção veio, nós somos seres humanos, pode ser qualquer outra coisa, mas o que nos faz? Ajoelhar e buscar a Deus, né? Justamente. Porque a gente vê que nós somos fracos, então quanto mais a gente busca, Justamente, nós estamos nesse processo, Adriano, de transformação do nosso caráter que foi corrompido pelo pecado. Ou seja, é por isso que Jesus fala para nós nos tornarmos como crianças se nós quisermos entrar no reino do céu. Por quê? Porque, na verdade, se você olhar, vamos falar aqui de dispensação. Adão e Eva estavam na dispensação da inocência. Nada era mal para eles. E quando você, por exemplo, vamos pensar hoje nós aqui, nós ouvimos uma piadinha, de repente não tem nada de conotação sexual. Mas o nosso pensamento está tão corrompido que nós levamos para a área sexual. Porque o nosso caráter foi corrompido. Então Deus quer fazer com que nós retrocedemos nesse processo e começamos a ver as coisas com outros olhos. É na onde você já não vê mais maldade em tudo. Porque a criança não vê maldade em tudo. Mas nós fomos corrompidos pelo pecado. E agora, através da morte de Cristo na cruz do Calvário, e através do trabalhar do Espírito Santo, nós estamos retrocedendo para voltar àquela idade da inocência em Cristo. Estamos num processo de santificação, de limpeza desse caráter, de transformação desse caráter corrompido. E não é privilégio só nosso. É isso que as pessoas têm que entender. Quem está nos assistindo, às vezes, que está lutando e achando que não... eu não vou mais na igreja porque eu não consigo mudar isso, eu não consigo parar aquilo. Não, não faça isso, irmão. Na igreja é o lugar de você ser transformado. A igreja é o hospital. O doente tem que estar no hospital. O doente precisa estar no hospital. Então, você não pode, um doente, se ele ficar, não, eu não vou no hospital porque eu não vou ser bem recebido, você vai morrer em casa. Você precisa estar no hospital. Agora, o hospital precisa estar aberto para todo tipo de doente. A igreja precisa estar aberta para todo tipo de doente. Todo tipo, sem julgamento. Sem julgamento, precisa receber. E quem é a igreja? Somos nós. É você, membro. Você não é só o pastor, não. Não. Então, quando chega aquele cara drogado, aquela pessoa que... Você não pode... Não é só o pastor que não vai julgar ele, que não vai abraçar ele. É a igreja que tem que abraçar numa maneira geral. Eu entendo que primeiro a igreja, porque muitas vezes não chega no pastor. Muitas vezes o pastor é amoroso, o pastor é cuidadoso, o pastor é receptivo, mas as pessoas que estão ali trabalhando não recebem como deveriam. Volta de novo a história dele. De novo, justamente. O Senhor me trouxe de novo a sua história. Justamente. Ele foi na igreja, ele estava muito difícil a vida dele, a adolescência dele, quase que morando em barraco, né, em favela. E ele foi na igreja e ninguém atendeu ele. Ele foi a pedido de uma irmã, ninguém recebeu ele. Depois de quantos anos? 4 anos. Depois de 4 anos ele foi para a igreja, e depois ele se tornou pastor dessa igreja, depois se tornou o maior dizimista da igreja. Mas o sofrimento que ele teve poderia ter sido amenizado se a igreja tivesse abraçado ele a primeira vez que ele foi. Eu poderia ter morrido, Adriano. Esses 4 anos eu passei próximo da morte muitas vezes. Ou seja, então, é o sangue de alguém. E se eu tivesse morrido, não teria mais o que fazer. Eu estaria eternamente condenado à perdição eterna.
Então é muito sério isso, não é brincadeira. Não, você que recebe pessoas na igreja, você que está na igreja, irmão, precisa receber com amor, precisa falar a verdade, precisa mostrar que o evangelho é transformação de vida, mas precisamos receber as pessoas como se fôssemos nós. Amém, amém. Tá? E amor é santidade também, viu? Assim. A gente busca tanta santidade que a gente esquece das coisas importantes. Sim, sim, né? sim. Porque tem que amar o próximo. Sabe, eu amo tanto Deus, eu amo a Deus acima de tudo, mas eu não gosto do meu pastor. A Bíblia nos chama de mentiroso. Ah, eu amo Deus, mas eu não gosto do meu marido ou da minha esposa. Oh, que negócio é esse? A Bíblia nos chama de mentiroso. Como você diz que ama a Deus que você não vê e não ama ao seu irmão que você vê? Mentiroso. Ou seja, e o mentiroso vão herdar o reino do céu? A Bíblia diz que não. Então, ou seja, mas antes da gente entrar aqui, até é bom, vou adiantar aqui uma coisa. O que não é santidade? Por exemplo, para Pedro, santidade era não se assentar com gentil. Para Pedro, convertido... E quem era Pedro? Convertido, apóstolo do Senhor, líder da igreja. Para ele, santidade era não comer junto com gente que não fosse judeus. Gente, pode fazer pergunta, pode fazer pergunta. Tem bastante gente aqui, Gabriela Barbosa, o Anderson Lima, é o diácono Anderson Lima, Pai do Senhor, Amém, a Janaína, amém, a Marta. Janaína, Então o que acontece? Amém. Para Pedro, santidade era não se assentar com as pessoas. E tinha uma pessoa lá chamada Cornélio, que era um homem, não era um judeu, mas era um homem que orava com sinceridade, era um homem que cuidava dos pobres com sinceridade e estava buscando conhecer a Deus. Ele não conhecia ainda. Ele orava a Deus, falava com Deus, mas ele precisava entender. E Deus precisava enviar alguém. Vou enviar quem? Vou enviar Pedro, um homem que tem conhecimento. Mas Pedro tinha uma barreira para ele. Eu não me sento com esse povo. Eu não me sento com esse povo. Eu não como com esse povo. Mas Pedro, ele vai para o inferno. Pedro, ele precisa conhecer o evangelho. Pedro, eu morri por ele na cruz também. Não, eu não me sento com esse povo. Entendeu? Tá lá em Atos. Ou seja... E olha quem era. Um homem que andou com Jesus. A sombra... Jesus, não diz que a sombra de Jesus curou ninguém. Não a Bíblia não fala isso. Mas fala que a sombra de Pedro curou. A sombra de Pedro curou. E ele era um santo perfeito? Não era. Não. Então é por isso que nós precisamos entender, santidade não é perfeição. Santidade não é perfeição. Primeira coisa, o que é santidade? O que é santidade? É ser separado. O que é santificação, melhor dizendo? O que é ser santo? É ser separado. Ser separado, ou seja, criou-se essa cultura de que santificação, santidade é perfeição. E isso não é, nunca foi. Nunca foi. Então você falou, Adriano, o meu santo irmão Adriano. Não, Adriano eu conheço os defeitos dele, sei disso, não, mas ele é um santo porque ele é santificado por Cristo. Aleluia. Ah, mas ele tem defeito? Ainda tem. Ele está em processo de santificação através do Espírito Santo. Busca todo dia. Eu acho que o santo é aquele que busca todo dia. Porque existem duas coisas, Adriano, para a gente entender aqui. Duas fases que a gente chama de ser santo, de ser santificado e santificação. Né? Existem duas fases. A primeira fase é aquela que a gente chama de posicional. Ou seja, na sua posição você é santo em Cristo. Quando você aceitou a Cristo como Salvador, duas coisas aconteceram na sua vida no mesmo momento. Você foi justificado, ou seja, você era uma pessoa que tinha lá no fórum celestial um processo que dizia: o Adriano cometeu um crime, e esse crime, qual é a pena? Morte. Morte. Está escrito lá em Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Essa era a pena que estava por Adriano para mim, lá no reino, no fórum celestial. Quando a gente aceita o Senhor Jesus Cristo Sim. como o único suficiente Salvador, nosso nome é escrito no livro da vida, daí... Sim, ou seja, o salário do pecado é a morte. Romanos 3:23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Você está fora da glória de Deus. Adão e Eva foram colocados para fora do jardim. Você está fora, você está excluído. Colocou-se aquele véu na frente do lugar santo, somente o sumo sacerdote entrava uma vez por ano. Eu e você não entrava. Agora em Romanos, ele nos diz, vem com ousadia. Entra no trono da graça para alcançar misericórdia.
O véu do templo se rasgou de alto a baixo quando Jesus morreu. Então o que acontece? A Bíblia diz assim, que Jesus pegou aquela cédula que nos era contrária, o arquivo lá, a condenação que estava o nome do Adriano, Jesus foi lá na gaveta celestial, pegou e cravou na cruz. Ele disse, eu estou pagando o preço do Adriano. Então o Adriano foi justificado e é considerado agora justo diante de Deus. Vai, não peque mais, né? Sim, porque Jesus é o justo e justificador. Então você foi justificado e você foi chamado de justo diante de Deus. Agora, entra um outro detalhe aí, que tem uma pessoa muito próxima a mim que eu gosto muito, mas ele acha que a salvação nunca mais se perde. Então seria muito fácil assim, né? Então, do momento agora que Cristo pegou meu nome, colocou lá, eu tenho que trabalhar para o meu nome continuar lá. Que, né, não seria justo uma pessoa, né, igual um pastor que entrega a vida dele, ele coloca tudo para trás, né? E eu tô aqui, eu tenho esse ministério, mas eu tenho minha vida, sabe? Tenho meu trabalho, tenho meu projeto, tenho minha vida pessoal, né? E vou-me embora, eu não tenho, né? Então, os pastores não, eles tiram, né? Eles se reservam para isso, né? Para o ministério, vão viver o ministério, e tantas outras pessoas que buscam, né? Sim. Então, não seria justo, né? Uma pessoa que se dedica, outra que vai lá, pega a salvação uma vez, volta para a bagunça de novo, volta para cá, vou ficar brincando com a vida para lá e para cá, e a outra que não, né? É a mesma coisa de uma amizade. Você tem um amigo que é fiel a você, né? E que ele está do seu lado quando precisa e quando não precisa, está sempre do seu lado, e aquele outro que só é amigo seu quando precisa. Apesar de nós não seremos salvos por esse merecimento, mas o que nós entendemos? Nós entendemos que todas as igrejas que são da linha mais arminianista, né, entendem que salvação se perde. Então nós entendemos, eu entendo porque eu não tenho como negar diversos versículos bíblicos que mostram isso, né? O meu ponto foi vir aqui é justamente mostrar isso, a importância também de nós estarmos buscando a santidade. Não é ser santo, eu não preciso ser santo para encontrar a salvação, mas eu preciso caminhar a encontro daquela luz. Eu não posso tirar o foco daquela luz, né, porque aquela luz está me levando para o lugar que eu quero, porque eu vi a câmera, eu estou ali, eu vi a câmera, vou para lá, né? Então, o meu ponto que eu quis relacionar a isso é o seguinte: eu não vou alcançar a santidade. Eu não acredito que eu vou alcançar a santidade, né, para merecimento. A perfeição, vamos chamar assim. A perfeição, né? Mas eu também não posso deixar de lado, ser um Adriano melhor, ser um marido melhor, ser um pai melhor, ser um servo melhor, ser um membro melhor da igreja, né? Ser um líder melhor, né, para Deus, né? Não posso esquecer de buscar Ele, de ler a palavra, de orar, né? Sim. Eu, Adriano, eu não consigo assim conceber como você está falando. Eu entreguei a minha vida para Cristo. Eu não mereço ser salvo, não vou merecer ser salvo. Mas uma coisa que a gente entende é o seguinte: eu não posso também, a partir do momento que agora eu entreguei minha vida para Cristo, eu fui salvo, eu vou voltar para lá e vou viver da maneira que eu quero. Porque o que acontece? A Bíblia é muito clara em Hebreus. A Bíblia é muito clara. É isso que nós precisamos entender. O que é santificação? Santo é alguém que não peca mais? Não. Não. É alguém que peca, mas é alguém que não vive mais no pecado. Essa é a diferença. Quando você lê Hebreus capítulo 10, você vai ver, se não me engano, no versículo 26, você vai ver lá que diz assim, que se nós vivermos, se alguém que já foi alcançado, viver agora continuamente no pecado, já não resta mais sacrifício pelo pecado. Então eu não vivo mais no pecado, eu peco. Aí por isso que João diz assim: filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecardes, tens o advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. Ou seja, você que é surpreendido no pecado, você que está lutando todo dia para não pecar, mas peca, esse Jesus é advogado. Quem vive no pecado, Hebreus vai dizer assim, que está pisando no sangue da nova aliança. Jesus não vai ser crucificado de novo para morrer por nós de novo. Não, ele cumpriu uma vez só. Então nós não podemos pisar no sangue da aliança. Uma outra coisa que eu lembrei agora, está tudo dentro. Às vezes eu saio um pouquinho, mas tudo dentro dessa mensagem. Uma pessoa que eu estava ajudando ela, e ela fez algo
muito ruim na vida dela, e ela que se culpava demais, mas ela estava longe de Cristo. Ela veio para Cristo e continuou carregando aquela culpa. É isso que então ela chorava, quando a gente orava, ela chorava e tal. Daí eu falei para ela, listen, escuta, se você não se perdoar, você não está aceitando o perdão de Cristo. Justamente. Porque Ele já te perdoou. A palavra de Deus fala que Ele nem lembra mais, nem sabe mais o pecado que você fez. Justamente. Foi jogado no oceano. Mas se você não se perdoa, você não está aceitando o perdão dele, você não está acreditando nele, você está até chamando ele de mentiroso. É justamente isso. Daí onde volta isso. Desculpa. Da onde volta com o início que o senhor falou. O meu pecado foi tão duro, foi tão difícil, que eu não mereço. Não. Qual pecado o sangue de Jesus não pode lavar? Não existe. Nós entendemos, a Bíblia nos mostra lá um pecado que é a blasfêmia contra o Espírito Santo, mas veja bem, Jesus estava falando ali com doutores da lei. Não estava falando com pessoas simples. Não, um doutor da lei dizer que quando o Espírito Santo está falando é o demônio, isso é sério. Ele estava falando para doutores, para quem sabia o que estava falando. Não é alguém que não tem tanto conhecimento, que é uma pessoa comum e às vezes até blasfema, mas não sabe o que está fazendo. Jesus está falando para doutores da lei que a blasfêmia do Espírito Santo não tem pecado. Ou seja, então pessoas que sabem o que estão fazendo, pessoas que estão falando de consciência clara, pura, que o Espírito Santo de Deus é demônio. Para esse não tem perdão. Então tem que ficar muito claro isso. Agora, voltando à questão da santificação posicional. Então, quando Cristo morreu na cruz e você aceitou a Ele, você foi santificado ali, posicionalmente. Você agora é santo em Cristo Jesus. Você foi o quê? Separado para Deus. Então, você foi santificado para Deus naquele momento. Posicionalmente, você é santo, porque você foi separado para Deus a partir daquele momento. Você entregou a sua vida para Cristo e você é santo em Cristo. Uma santa mulher de Deus. Mas ela estava no prostíbulo antes. Não interessa. É o que o Adriano está falando aqui. Não interessa. Jesus pagou o seu preço na cruz do Calvário. Mas ela teve não sei quantos maridos. Nós falamos da samaritana aqui. Estava no 6º. E Jesus a perdoou. Porque o sangue de Jesus ele é poderoso para perdoar pecado. Então foi lançado no mar do esquecimento. Você foi justificado, você é justo. O diabo, ele quer que você pense ao contrário. Ele quer que você faça como o Adriano disse aqui. Que você não se perdoe. Que você não se aceite. Mesmo sabendo que Jesus te aceita. Foi o que aconteceu comigo de novo, meu testemunho. Que eu saí da igreja, fui embora e falei que não voltava mais e Deus falou para mim. Jesus me falou claramente. Eu comprei um banco daquele da igreja para você com o meu sangue. Pedro diz assim, vocês não foram comprados com coisas corruptíveis, como prata e ouro, mas com o precioso sangue de Cristo Jesus. Amém. Ou seja, nós fomos comprados por esse precioso sangue. Então nós fomos santificados ali, posicionalmente. Nos tornamos um santo homem de Deus naquele momento. Agora inicia um outro processo, que é o processo de santificação contínuo. É um processo contínuo que só vai terminar quando nós chegarmos no céu. Ninguém vai chegar à perfeição aqui. Ou seja, então, posicionalmente nós somos santos. Por isso que Paulo chama os coríntios de santos. Você pode chamar os irmãos de santos. Santo homem de Deus, santa mulher de Deus, minha santa, meu santo. Eu lembro, no passado ele falava muito Sim. isso, nas congregações. Santo, esse é um homem santo de Deus. Sim, porque é separado, não é perfeito. Não vamos confundir. Muito bom isso. Eu não tinha olhado com essa prisma. Sim, separado. Porque às vezes quando alguém fala assim, esse é um santo homem de Deus, aí acha que ele é perfeito, vai seguir ele até debaixo d'água e a pessoa comete erros. Não. Ele foi separado, ele é santo porque ele foi separado para Deus. Mas ele, como eu e como você, agora precisa entrar no processo de santificação. Que quem opera esse processo é o Espírito Santo. Aquele que roubava, não roube mais, mas trabalhe com a sua própria mão. Aquele que mentia, não minta mais. Aquele que tinha vício, não vai ter mais. Ou seja, esse processo, quanto dura esse processo em cada fase da minha vida? Para cada um de nós tem um tempo. Para cada um de nós tem um tempo. Agora, para chegar à perfeição, como que a Bíblia diz? Que a luz do justo é como... A glória do justo é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Ser dia perfeito. É como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando até ser dia perfeito. Entendeu?
E quem passou a madrugada assim, eu gosto, a imagem vem nítida na minha mente, né? Você, Sim. Tá escuro, daí vai ficando turvo, daí vai esclarecendo, vai esclarecendo. Sim, sabe por quê? Olha só o que o Espírito Santo de Deus faz conosco. Quando João está escrevendo o seu evangelho, ele diz assim que aquele que está em trevas não quer vir para a luz para que as suas más obras não sejam reveladas. Só que nós viemos para a luz. Então por que nós estamos na igreja, a presença do Espírito Santo invade o templo, nós começamos a sentir a presença do Espírito Santo e muitas vezes nós começamos a chorar. Nós começamos a sentir aquele arrependimento, nós começamos a sentir, eu não sou digno de estar aqui, e a presença de Deus está aqui. O que foi que Moisés falou, o que foi que Isaías, no capítulo 6, falou? Ai de mim que vou perecendo, porque eu vi o Senhor. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Quando ele viu a glória de Deus, a luz refletiu e viu o quê? O meu pecado, a minha sujeira. Eu estou sujo. Então, diante de Deus, ninguém está limpo. Diante de Deus, ninguém é perfeito. Então é por isso que eu aprendi uma vez, Adriano, que não existe avivamento sem arrependimento. Porque você está ali, você chega, passa uma semana, cometeu algumas falhas, errou, chega a cabeça desse tamanho na igreja, meu Deus. Ou às vezes nem vai, tem pessoas que não vai, não, eu não mereço ir, porque essa semana eu cometi isso, eu não vou na Santa Ceia porque essa semana eu fiz isso. Não faça isso. Não faça isso. Vá para a igreja, é isso que o inimigo quer. Que você fique um culto, 2 cultos, 3 cultos, envergonhado, e depois você não vai mais. Daí eu acho que é tipo assim, aí já onde quase entra a ofensa com o Espírito Santo. Você vai ficando tão caliciado com o pecado, que daí você não escuta mais o Espírito Santo. Daí onde você pode entrar, perder a salvação, porque você não escuta mais. E você vai se afastando, e você já não tem mais aquele... A questão é que a pessoa, talvez ela nem erre mais, mas ela cometeu um pecado, vamos dizer aqui, cometeu uma falha essa semana, cometeu uma falha. Algo que... Tem pecados que você tem que ir, conversar com o pastor, confessar, né? Mas tem coisas que não, tem coisas que você cometeu ali, você dobra o joelho, ora a Deus, se arrepende de verdade e amém. E amém. Sinta que o Espírito Santo de Deus te perdoou, que Deus te recebeu, e amém. Mas o inimigo, ele é o acusador. Qual é o papel dele? A acusar. A acusar. E quanto mais ele acusar, quanto mais pessoas ele tirar da presença de Deus, melhor. Mais eficiente ele vai estar sendo. Então o papel dele é acusar. 24 horas nos acusar. Porque ele sabe que Jesus nos recebe. Ele sabe que não há mais condenação para nós, mas para ele sim. Ele sabe que ele está condenado. Mas para nós não há mais condenação. Porque Jesus pagou o nosso preço, eu não devo mais nada, eu posso andar de cabeça erguida. Ah, mas você é assim, você é assado, você fez isso. Sim, eu sei. Mas não precisa me dizer, que eu digo para ele. Eu digo. Outra coisa, gente, a importância de você confessar os seus pecados para Deus também. Sim, sim. Né? Então, ore no seu particular ali, em silêncio, não precisa falar em voz alta não, porque o Senhor te escuta. Fala, pai, eu pequei, eu fiz isso, pai. Eu sei que o Senhor sabe, mas eu estou confessando para ti. Né? Porque você está tirando a autoridade do inimigo de usar aquilo contra Deus. Contra você. Porque daí, se você for falar, Deus, eu não sei, ele me falou. E justamente, é importante, eu falei isso terça-feira. Né? Quando você vai orar, dependendo do que você cometeu, dependendo da falha que você cometeu, não fale em voz alta. Porque aí o inimigo vai ouvir e vai se aproveitar disso. Né? Como eu disse aqui, se for algo realmente que foi grave, algo que é necessário, vai e conversa com o pastor. Gente, eu tenho hora que eu estou agradecendo a Deus. Daí quando chega na coisa que eu vou agradecer, eu falo em voz baixa. Porque às vezes você agradecendo a Deus, o inimigo vai ver e vai tirar aquilo de você. Sim. Para poder você ficar com raiva de Deus, você ficar baqueado de novo. Então tem coisa... Agradecendo, eu estava agradecendo, eu lembrei, eu vou falar. Eu falei em voz baixa. Segredo. Falei, o segredo meu com segredo. meu pai. Terça-feira eu falei sobre isso, sobre Ezequias. Ezequias, um homem que ganhou mais 15 anos de vida para Deus. Aí vem o inimigo visitar ele, se engrandece, se orgulha e mostra todo o seu tesouro. Ou seja... Nossa, eu fez lembrar de um homem, um servo de Deus conversou comigo hoje, essa palavra vai para ele. Sim, nem tudo você conta para as pessoas. Né? Ou saiba para quem você conte. Então, deixa eu ler aqui, ó, Romanos capítulo 7, versículo 18. Depois você me fala quem é essa pessoa aqui. Ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Veja, preste atenção, isso aqui é bíblica.
É Bíblia. Não habita bem algum na minha carne. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Esse sou eu. Ora, se eu faço o que não quero, já não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Amém. Ache então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus ombros. Miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Quem que é esse homem, Adriano? Será que é algum crente novo convertido? Alguém que acabou de chegar na igreja? A graça chegou a nós através de, não a graça, mas o evangelho chegou a nós através desse homem, um homem assim que não tem, né, Novo Testamento aí, e eu vejo assim, eu vejo nitidamente, sabe, quando ele fala isso, ele é grande homem, né? Mas eu vejo assim, é tipo a gente quer ficar magro, mas a gente não consegue parar de comer, né? Então, né? Nossa, não tenho o que falar com o Paulo, né? Mas veja bem, olha quem era ele, e olha o que ele fala, minha carne grita mais alto do que eu. Seja, a carne grita mais alto que o espírito. E olha, o pano de Paulo curava. Nós estamos falando de Pedro, não é isso? Sim. Agora nós estamos falando de um homem, por isso que alguns servos de Deus, alguns falsos usam o lenço, né? Mas muitos homens de Deus fazem isso também. Mas por causa disso, Paulo, o lenço dele curava. Né? O E lenço não, né? O poder, a graça que estava no lenço. Esse homem não era santo? Um santo homem de Deus, separado. Mas o que ele falou? Em processo de santificação. O que ele falou? A minha carne fala mais alto do que o meu espírito. Ou seja, ele muitas vezes ele era surpreendido que ele queria fazer algo de uma maneira. Ele está mostrando muito claro aqui o que é, irmão. Nós precisamos entender essa luta entre a carne e o espírito. É muito grande, cara. Que está escrito lá em Gálatas capítulo 5, verso 17, por ali, que há uma luta entre a carne e o espírito. Irmão, e tem muita hora que você tem que orar para isso. Sim. Específico para isso. Sim. Eu oro específico para isso. Eu orei específico por causa do álcool. Eu não era alcoólatra, mas eu bebia quase todo dia para relaxar. Então eu tive específico, né? Em torno da carne, aquele desejo da sua carne, aquele desejo que você tem, aquilo que afasta de Deus. Você sabe que é errado, nós sabemos que é errado. Sim. Mas a gente faz, né? Então aprenda a ajoelhar e pedir específico. Não tenha vergonha. Não tenha vergonha. Pai, eu quero fazer isso, é errado. Não deixa. E você sabe, Adriano, que é isso daí que você está falando. Essa é a maior prova de que você está no processo de santificação e que você é santo. Amém. O desejo de não errar mais. Essa é a maior prova de que nós fomos transformados, que nós estamos no processo de santificação e que nós somos separados para Deus, é que nós temos o desejo de não errar mais. Isso aqui que Paulo está mostrando, essa luta, é isso que deve estar na vida do cristão. Não é ele pensar que ele vai ser perfeito, mas ele jamais se conformar com ser pecador. E está em busca sempre de vencer a carne. De vencer a carne. Mas não ao ponto de eu sofrer de uma maneira que eu me torne infeliz dentro da igreja. Eu preciso entender que há um processo de santificação em curso, que o Espírito Santo está trabalhando em mim. Eu não posso. Né? Para mim, Jesus é fantástico, porque tudo que Jesus é ordem, decência. Sim. Né? Você vê ali Jesus, em todo o aspecto, Jesus. Sim. Ele não ficava sem. Ele fazia o jejum, mas comia normal. Né? Ele bebia o vinho dele normal, porque ele tinha autocontrole sobre a vida dele. Né? Tem pessoas, vinho não é pecado. Presta atenção, porque tem pessoas que não têm controle sobre si. Então, olha só, o pastor Aguinaldo colocou ali o versículo, ó, Gálatas 5,17. Porque a carne cobiça contra o espírito. É isso que Paulo está falando aqui. Ó. E o espírito contra a carne. Espírito lá em letra maiúscula, porque é o Espírito Santo de Deus. Ele está nos ajudando a vencer a nossa carne. Obrigado, pastor. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. O que Paulo falou aqui? O que eu quero, eu não faço. Por que o que eu quero, Adriano? Porque o que eu quero sou eu, o Edson, a minha alma, o meu espírito que já entendeu quem é Deus, que quer ir morar no céu. Esse corpo aqui é daqui, ele quer praticar as coisas daqui. Ele vai ficar aqui.
ele é daqui. Ele vai ficar aqui, ele não vai sair daqui. Ou seja, então ele é daqui e ele quer praticar as coisas daqui. Agora, eu recebi o Espírito Santo de Deus na minha vida, ele está morando em mim. E ele, então, está guerreando comigo. No meu interior, ele está me ajudando com essa luta contra a carne para que eu possa conseguir fazer o que eu interior, eu, o homem convertido, o novo homem em Cristo, possa fazer o que eu quero. Mas existe um velho homem dentro de mim. Existe um velho homem que batalha usando a minha carne para me levar para o outro lado. E o inimigo, ele entra nesse lado. O inimigo, ele vai atuar nesse lado. Mas o Espírito Santo de Deus está atuando do outro lado. Então é como se fosse aquela corda, né? Puxa. Só que aí quem é que vai decidir para quem o peso vai ser maior? Daí entra uma parábola que o Daniel, meu irmão, fala. Vou usar que é muito interessante. Você não lembrou? Ele pega e fala que se você coloca 2 cachorros em sala diferente, um você alimenta normal. Sim. E o outro você não alimenta, não. Bota os 2 para brigar, quem é que vai ganhar? É o que está mais alimentado, né? Então a gente alimenta a carne e não alimenta o espírito. E daí quem que você quer que ganha? Aí está o segredo. Quem eu vou alimentar? Então eu tenho que entender que estou num processo de santificação, há uma luta travada pela minha alma, Ou seja, o Senhor Jesus, ele lutou ali na cruz do Calvário e ele venceu e já nos garantiu a vitória. Nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nada. Mas quem é que deve alimentar o meu espírito ou a minha carne? Eu acho o seguinte, nada separado do amor de Cristo. Só uma coisa pode nos separar do amor de Cristo. Você vai falar a mesma coisa que eu penso. Eu mesmo. Justamente. Quem pode atrapalhar a profecia de Deus na minha vida? Eu mesmo. Quem é o maior inimigo meu mesmo? Maior inimigo. Quem pode destruir tudo que eu tenho? É justamente isso. Eu falei esses dias na igreja isso. Falei, eu entendo que o único que pode me separar do amor de Deus sou eu mesmo. Nada, nenhuma acusação, nenhuma mentira do inimigo, nada. Jesus te aceita, caiu, levanta de novo, ele te recebe. Eu vi uma coisa muito fantástica. Jesus, até da última hora, ele deu chance para Judas. Sim. Daí uma pessoa pegou e falou, não, ele estava dando chance, ele era para Lúcifer, para Satanás. Porque ele sabia. Não, eu não estou falando, isso é uma coisa, mas eu achei. Eu escuto, eu gosto de escutar, eu gosto de ter. Daí ele pega e fala assim, porque ele sabia que Judas estava possuído ali. Então, quando ele pegou, ele abraçou, ele estava dando uma outra chance para. Isso é uma teoria, mas o que eu acho interessante, ele dá chance, mas ele te dá a oportunidade. Sim. Judas não quis. Sim. Ali Judas não aceitou. Depois ele se arrependeu. Mas ali ele não aceitou. Então, ele está sempre. Agora cabe a você, a mim. Mas ali nós vemos 2 situações que cabem para nós aqui. 2 pessoas que erraram no mesmo final de semana. Os 2 se arrependeram, mas os 2 tomaram atitude diferente. Muito forte. Pedro forte. Olha. E Judas. Olha. Quem ou você? Olha. Os 2 erraram. Os 2 foram advertidos antes de errar. Jesus deixou claro para Pedro. Pedro se achava suficientemente, mais um versículo ali. Obrigado, pastor Aguinaldo. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semeia no espírito, do espírito ceifará a vida eterna. Gálatas 6 e 8. Obrigado, pastor Aguinaldo. Ou seja, então, nós vemos 2 personagens ali. 2 personagens. Pedro se achava, olha só, se achava santo o suficiente. Senhor, Jesus falou assim que muitos abandonariam ele. Ele falou assim, não, eu não, Senhor. Eu não vou te abandonar, eu vou com o Senhor até o final. Jesus falou para ele, Pedro, você não está pronto. Você não está pronto. Tem pessoas que acham que está pronto. Tem pessoas que caem muitas vezes e ele se frustra porque ele achava que ele não cairia mais. E aí por isso ele não se volta mais para Cristo. Porque ele se achava santo o suficiente para não errar mais. Acontece muito com isso. Né? Então, o que Pedro fez? Senhor, não, eu não. Todo mundo pode te negar. Eu não vou te negar. Eu sou melhor. Jesus falou, Pedro, eu vou te mostrar que você não está pronto. Antes que o galo cante, Pedro, 3 vezes você vai me negar. Jesus também advertiu ali a Judas na mesa da ceia.
Olha, alguém vai me trair aqui. Depois mostrou claramente que era ele. Ó, o que você tem que fazer, faça. Ele teve tempo de voltar atrás. Os dois foram advertidos. Os dois foram e provaram, Jesus provando para nós, Adriano, vocês são fracos sem mim. O que ele falou? Sem mim nada podeis fazer, ele falou para os discípulos. Sem o Espírito Santo de Deus, Adriano, nós não podemos viver uma vida de santidade. Não adianta eu querer ser santo pelas minhas próprias forças. Né? Olha lá, ó, Gênesis 4 e 7. Se bem fizeres, não é certo que serás aceito? Deus falou isso para Caim. Ele achava que Deus não aceitou ele porque o meu presente é pior. Não, se você tivesse feito bem, eu não tenho acepção de pessoa, Caim. Eu recebo todo mundo que vem a mim, Caim. Era isso que Deus estava falando para ele. Olha lá, ó. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta, e sobre ti o seu desejo, mas sobre ele deves dominar. Então, ou seja, Jesus deu uma grande lição ali para Pedro e para nós, de que sem a ajuda do Espírito Santo, Adriano, o nosso caráter está corrompido, nós somos mau. A Bíblia diz que o homem é mau. O que transforma o homem, o que modifica o homem, é se alimentar da palavra de Deus, é estar na presença de Deus, é viver com o Espírito Santo de Deus a todo tempo, dar ouvido a Ele, perguntar a Ele. A Bíblia fala sobre a concupiscência dos olhos. A concupiscência da carne, ou seja, é um desejo desenfreado. Você olha, você cobiça, mas você tem tempo de voltar atrás, está lá em Tiago. Você tem tempo de não conceber o pecado. Tem. Entendeu? E se você falar, você desejou, você já pecou. Gente, desejou, mas se você ajoelhar e pedir perdão para Deus, tira isso de desejo de mim, sabe? Acabou. É muito rápido. É muito rápido, ou seja, você olha uma coisa, na hora você sente no seu coração que aquilo não é para você olhar. O Espírito Santo de Deus, ele te fala no seu coração, olha, aquilo não é para você. Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda aqui. É muito rápido. Ou seja, mas sem esse alerta, sem a ajuda do Espírito Santo de Deus, quem somos nós? Nós somos aquele beberrão, aquele prostituto, vamos dizer assim, aquele ladrão, aquele mentiroso, né? Aquela pessoa sem caráter. Trapaceador. Adoramos tirar vantagem. Né? E são portas que a gente abre, cara, às vezes de nada, besteira, bobeira. Principalmente nós, na nossa cultura. Né? A gente acha que tirar vantagem é bom. Né? Graças a hoje, por exemplo, vou dar um exemplo, eu gosto de dar exemplo meu. Eu gosto de dar exemplo meu mesmo. Eu compro muito no Home Depot, muito. E às vezes, como eu compro muito, às vezes ficava alguma coisa, a pessoa não escaneava. E eu só ia observar quando chegava no carro alguma coisa assim e tal. Falei, não, o Home Depot é milionário. Eu deixei muito dinheiro aí, joga aí na carroceria. Hoje, irmão, mas eu não consigo mesmo. Aconteceu da seguinte maneira. Passou, a menina não cobrou, era uma coisa pequena, parece que era $10, uma coisa assim. Eu cheguei no carro, fiquei, rapaz, eu vim em casa, aqui ficou no meu coração, eu falei, eu não vou voltar, que eu tô com medo de prejudicar a menina. Eu botei no meu bolso, eu entrei e botei na prateleira. Sabe, porque o Espírito não deixa. O Espírito Santo não deixa. E outra coisa, se a gente faz algo assim, o Espírito Santo, nós estamos abrindo brecha para o inimigo acusar a gente. Né? Então agora nós estamos em busca de perfeição. Né? Então quando você está em busca de perfeição, o Espírito Santo vai te orientar, vai te ajudar. Né? Uma coisa que eu oro muito, gente, é por sensibilidade. Ser sensível ao Espírito Santo. Né? A gente acha tão bonito o pastor, um irmão, o diácono, aquele irmão forte que sente, não, opa, Deus falou que não, Deus falou isso, Deus falou aquilo. Então a gente não paga o preço de um jejum, né? A gente não paga o preço de orar para buscar a sensibilidade do Espírito Santo em nós, para quando ele falar com a gente ouvir, porque ele fala o tempo todo. Se a gente ouvir a voz dele, a gente não vai errar tanto como a gente erra. Justamente, não vamos errar tanto como a gente erra, né? Olha lá, ó, Tiago 1,15, depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado gera a morte. Ou seja, você tem tempo
mas você tem que ser sensível à voz do Espírito Santo. Você tem que dar ouvidos à voz dele. Ele vai te avisar, se nós estamos sensíveis. Como que a gente aumenta essa sensibilidade? O Adriano acabou de falar aqui, o jejum, a oração, a leitura bíblica. As igrejas não lêem mais Bíblia, Adriano. Eu estava falando esses dias, nós antes falávamos tanto, né, do catolicismo romano, porque eles mesmos falam, né, os padres mesmos falam que os católicos muitas vezes não lêem muito Bíblia, é uma realidade, não estamos acusando ninguém aqui, mas hoje os evangélicos também não estão lendo quase Bíblia mais. Ou seja, onde é que eu sou corrigido? É quando eu leio a palavra de Deus. O Espírito Santo foi quem inspirou a Bíblia a ser escrita por mais ou menos 40 pessoas. Então, ou seja, ali tem uma fonte inesgotável de purificação. Vós já estáis limpo. O que Jesus falou? Vós já estáis limpo pela palavra. E outra coisa, vai ler a palavra, irmão, hora antes. Hora antes. Vai ler a palavra, começa a orar. Porque a palavra lida por si, ela não tem valor. Né? Agora, se você lê ela... Eu li a Bíblia várias vezes. E só agora que eu tô lendo e que eu estou tirando informação. E agora eu estou relendo novamente, de repente, peraí, esse versículo estava aqui antes? Peraí, eu nunca vi esse versículo, como é que ele está aqui? Tava lá. Entende? Não, ninguém colocou lá, tá lá. Sim. Mas sim. Antes eu não vi. Então, a importância de você ler também a Bíblia com a visão do Espírito Santo. Ler a Bíblia desarmado. Porque muitas vezes nós lemos a Bíblia, armado, nós vamos para a igreja para ouvir uma mensagem, mas nós já queremos ouvir o que nós queremos. Nós queremos que a Bíblia fala e concorde conosco. Não. Nós precisamos, irmãos, ler a palavra de Deus, ir para a igreja, ouvir uma mensagem desarmados. Está pronto a ser confrontado. Está pronto, irmão, a muitas vezes ouvir ali você está errado. Né? Tá ali, ó, Gálatas 3:3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Paulo estava repreendendo os Gálatas, por quê? Eles começaram pelo Espírito e agora eles estavam querendo continuar pela religiosidade do judaísmo, né? Pelos rituais ali que os judeus cumpriam, né? Que eram importantes, mas não posso viver dentro do ritualismo e achar que eu vou ganhar a salvação por cumprir preceitos. De maneira nenhuma. Ou seja, então Paulo repreende eles ali, né? Mas então, Adriano, ler a palavra de Deus desarmado, entender isso que nós estamos falando aqui. Eu fui santificado no momento que eu entreguei minha vida para Cristo, posicionalmente. Aleluia. Mas agora iniciou na minha vida, através do Espírito Santo, um processo de santificação contínuo, que nunca vai acabar. Ou seja, muitas vezes eu vou ter que retroceder um pouco para depois dar mais passo para frente. Você veja, quando Deus fala, se eu não me engano é Números capítulo 8, versículo 2, Números ou Deuteronômio 8:2, acho que é Números 8:2. Deus fala assim: eu vos levei para o deserto para ver o que estava no vosso coração, para ver se permaneciam fiéis ou não. Ou seja, então Deus, ele usa a provação, ele usa o problema para quê? Para purificar a nossa vida. A Bíblia diz assim: a prova da vossa fé, que é como ouro refinada pelo fogo. Quando você vai, eu já trabalhei de ourives quando era moleque, ajudante. Você pega lá uma peça, lá você coloca lá no amianto, né? Aquece aquilo vai derretendo, vai chegando ali o ponto de derretimento, né? de cada um, né? de cada metal que está ali. Um derrete a 600 graus, outro derrete a 800 graus, outro derrete a 1000 graus e o ouro vai derreter a 1000 e tantos graus. Então vai separando. O primeiro que derrete sai. O ouro resiste mais? O ouro tem um alto... do que alguns. Por ser fraco, eu achava que ele era não, mais... ele é mais nobre, ele é um metal mais nobre. Quanto mais nobre, muitas vezes, mais quente tem que ser para derreter ele, né? Então, aqueles mais fracos vão saindo antes, vão saindo até que o ouro também sai e vira uma pepita ali. Chega no grau de ebulição dele, vamos dizer assim, no grau de derretimento dele, né? Cada um tem um termo técnico para isso. É a minha área de metalurgia. Então, a nossa vida também está nesse processo. Tem um monte de sujeira que a gente foi adquirindo com esse caráter corrompido e agora nós vamos passando pelo fogo, vamos sendo provados, vamos sendo limpos, vamos ser transformados a cada dia. Então, esse é um processo contínuo e que aqueles que estão nos ouvindo entendam isso. Se você tem errado, se você tem falhado,
Você não foi chamado para ser perfeito aqui na terra. Você não vai ser perfeito aqui na terra. Você não deve se conformar em viver pecando. Não é isso que nós estamos dizendo aqui. Santificação é um processo que nós temos que buscar. Hebreus 12 diz assim, sem santificação, né? Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ninguém verá a Deus. Então nós temos que buscar o processo de santificação, mas é um processo contínuo, que quem nos ajuda é o Espírito Santo. Você não vai conseguir sozinho. Voltando aí, me veio também aqui rapidinho, um homem que era segundo o coração de Deus, né? Um homem ali que Deus falava com ele, né? Através de... Deus cuidava dele, né? Um homem segundo o coração de Deus, era um homem que Deus amava ali, né? E ele não era santo, ele vivia pisando na bola, né? Mas o que acontecia nele? Ele estava em busca da santidade, ele estava em busca disso, né? Ele errava, se ajoelhava, se humilhava, né? Daí também volta lá para Jesus, quando ele pega aquela adúltera, né? Ele fala, vai, não peques mais. Justamente. Até para colocar melhor, Adriano, ou seja, ele era santo, mas não da maneira que nós pensamos. Ele era santo, ele não era perfeito. Ele era tão santo que Deus fez com a mão dele. Sim. Israel nunca mais foi como foi na mão dele. Sim, ele era santo, ou seja, ele era consagrado, separado para Deus. Mas, novamente, ser santo não quer dizer ser perfeito. Isso cabe bem nisso aí. Eu tenho um pastor amigo meu que falou, eu não convidaria Davi para ficar perto da minha mulher. Olha lá, ó, Deuteronômio 8:2, ó. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Você foi levado lá para ser humilhado, para ser provado, para ver o que está no seu coração, né? Então, é isso que eu acho que nós devemos deixar para todos nós aqui hoje, nessa tarde, para que nós entendamos isso e convidar você que está afastado dos caminhos do Senhor, que não se acha suficientemente bom para estar numa igreja. Eu também não sou, eu também não cheguei. Paulo diz assim lá em Efésios, olha, eu não julgo que eu seja perfeito. Irmãos, eu não alcancei ainda a perfeição, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, eu prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus. Então ele diz, eu não sou perfeito, eu não alcancei a perfeição, tá? Então, corra para os braços do Pai, vá para a igreja. Eu sei que muitas vezes, como nós falamos aqui, a igreja também não está preparada para entender que santidade não é perfeição, e muitas vezes não te recebe como deveria receber. Mas não se importe com isso, a igreja é de Cristo, a igreja não é de pastor, a igreja não é de irmão, de irmã, a igreja é de Cristo. Você deve estar na igreja, porque ali é o hospital, onde você vai ser sarado, onde você vai ser lavado, e onde você vai estar em comunhão com os irmãos para ir morar no céu. Amém. Já estamos terminando já, eu quero falar só uma coisa que eu ouvi de um pastor, até numa igreja que eu não gostava muito, Deus perdoa a gente, né? Porque a gente vai. Mas eu achei muito interessante. Ele falou uma coisa muito interessante. Ele falou que estava um membro chegou para ele, tá, um novo convertido. Daí ele falou, mas você não está vindo na igreja? Estou sentindo sua falta. Daí ele pegou e falou, pastor, eu não estou vindo porque é o seguinte, eu não estou conseguindo parar de fumar. E você sabe, quem não fuma sente o cheiro de longe, né? E eu fico com vergonha dos irmãos ver que eu estou fumando, né? E vão sentir o cheiro da fumaça e vão ver que eu fico com vergonha. Daí ele virou para aquele membro, achei muito interessante isso. Eu nunca esqueci isso. Ele falou, meu querido, sabe qual é a diferença do seu pecado para o pecado do outro irmão? Ele falou, não. Ele falou, é o cheiro. É verdade. Porque o seu, eles conseguem sentir, mas você não consegue sentir o cheiro do pecado dele. Justamente. Então, querido, não vamos nos sentir melhor do que o outro, né? Vamos abraçar, não vamos nos sentir inferior ao outro, porque nós somos filhos do Altíssimo, sabe? Nós somos herdeiros dele, né? Ele pagou esse preço fantástico por nós, né? Não vamos achar que nós não merecemos, sim. O preço já foi pago, né? Não vamos nos conformar com o nosso pecado, e daí não buscar santidade, não. Santidade
há um caminho que nós não podemos deixar de trilhar atrás dele. Né? Eu sei que, eu estou olhando aqui, quero agradecer a cada um de vocês, ok? Estou sem óculos aqui, muito obrigado. Isso, ouvindo palestra, ouvindo mensagem de homem de Deus como ele, né, também é uma maneira de você estar caminhando, né, se alimentando o seu espírito, né, e desvaziando a carne. Né, porque a carne seria mais gostosa em estar no Netflix agora, assistindo uma minissérie, assistindo alguma coisa. Eu assisto, não vou dizer que não. Ontem mesmo fui dormir tarde, porque é uma série nova, tal, né? Então, mas você está aqui assistindo, né, a palavra desse homem de Deus. Eu não sou pastor, eu sou um servo como você está aí, né? Todo dia eu tenho que ajoelhar e pedir perdão para Deus e Deus, eu não quero pecar mais. Todo dia eu tenho que fazer isso. Todo dia eu tenho que fazer isso, né? Então, agradeço a Deus pela sua vida, o que você está fazendo hoje é isso. Continue aí, vocês que amam, que gostam da palavra do nosso querido pastor Edson, é um homem sério, então continue o seguindo. Você não o conhece, está aí, tá aí o endereço das redes sociais dele, né? Então, que Deus seja louvado. Nós estamos aí, o irmão Aguinaldo está aí dando os resultados. Foram 14 pessoas assistiram o tempo todo, 13 compartilhamentos, alcançando 250 pessoas, né? 78 envolvimento. Muito obrigado, pastor Aguinaldo. Tá vendo, gente? Tá vendo? Aí, ó, uma hora que nós tiramos aqui, nós alcançamos essas pessoas, né? Esse é o intuito. E daí, com a sua ajuda, a gente pode alcançar muito mais, né? Janaína, Deus te abençoe, minha querida. Deus te abençoe, minha querida. Ela eu conheço, Marta eu não conheço. Clodoaldo, Deus te abençoe, querido. Clodoaldo está com um novo trabalho, né? Ariela Alves, Deus te abençoe. Quem mais? Josimar. Rosângela, desculpa, Rosângela Santos. Eu tenho dificuldade. Andressa Bernardes. Deus abençoe cada um de vocês. Joaquim Dias, Deus abençoe cada um de vocês. Francisco! Cadê você, Francisco? Eu queria, Adriano, só para a gente finalizar, eu queria só complementar isso que você falou, desse irmão, por exemplo, que está com essa questão de estar fumando e não querer ir para a igreja, que a primeira coisa que é muito boa é que ele sente vergonha. Isso mostra que o Espírito Santo de Deus está falando no coração dele. Mostra que ele tem um desejo de mudar, mostra que ele tem um desejo de respeitar mais a presença de Deus, de estar na presença de Deus. Ou seja, e o Senhor, ele quer pessoas assim, pessoas sinceras, pessoas que queiram mudar. É para esse que Jesus veio, não é para o são. Ou seja, então, ele deve estar na igreja. E a igreja entender que esse irmão está em processo de santificação, em processo de libertação, o que não é uma coisa fácil. Quem tem um vício, eu tinha um vício da bebida, e isso passa somente de um prazer e ataca a parte química do teu corpo, você se torna um dependente químico disso. Então não é do dia para a noite, é só Deus para fazer uma obra, né? Mas que você, meu irmão, esteja na igreja, você está fumando, está bebendo, tem vício. Deus não quer que você esteja no vício, porque para que o vício? O vício é para te dar prazer e você não precisa mais com Cristo. Com Cristo agora você se alegra sem precisar dessas coisas, né? Então ele quer te libertar, mas ele vai te ajudar a libertar. Esteja na igreja, esteja servindo a Deus. Difícil. Esteja ali lutando, pedindo oração, orando, pedindo pessoas que te amam, que vão te ajudar a você vencer, mas não se afaste, porque a Bíblia diz que o inimigo está em derredor buscando a quem possa tragar. Se você estiver dentro, você está seguro. Se você estiver do lado de fora, você está inseguro. Então é melhor estar dentro do que estar fora. Amém. Mas não desiste, não foge, sabe? Porque como fez? O inimigo tirou ele dentro da igreja, ele estava sentado no banco da igreja. Sim. O inimigo sabia onde ele chegar, né? Porque vê a unção, ele não sabe o futuro, mas ele vê a unção, né? Então ele viu que Deus estava protegendo ele. Falou, eu tenho que terminar logo a vida desse aqui, porque esse aqui vai me dar trabalho lá no futuro. Né? Então foi lá dentro da igreja, no ouvido dele, sai daqui, isso aqui não te pertence. Né? Então se não fosse o Espírito Santo trazer ele de volta, talvez hoje não estaria aqui nem vivo. Né? Nem que não estaria na igreja, não, ele não estaria nem vivo.
né? Sim. Então, meu querido, quero agradecer a todos vocês, no nome do Senhor Jesus, mas eu quero falar uma palavrinha para você que não conhece o Senhor Jesus, você que vai assistir esse vídeo. A palavra do Senhor diz que nós necessitamos reconhecer o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Nós admiramos todos os 12 apóstolos, homens de Deus, mas eles não salvam. Quem salva é o Senhor Jesus Cristo. Eu respeito demais Maria, respeito demais. Assim, eu acho que até hoje não existiu mulher como Maria. Imagina só, Deus escolher uma pessoa, Maria e José, né? Uma pessoa, Deus fala, não, essa mulher aí vai carregar o meu filho no útero dela. Essa mulher, ela era quase uma santa. Bem-aventurada és tu entre as mulheres. Meu Deus, eu admiro ela profundamente. Mas ela, Maria, precisou de Jesus Cristo para ser salva. Ela precisou do filho, né? Ela precisou do filho. Então, e ela cuidou do filho, e ela reconheceu o ministério do filho, né? Então, respeito ela sim, mas nós precisamos de reconhecer o Senhor Jesus Cristo como o único e suficiente Salvador. E a palavra de Deus diz que nós temos que fazer isso em público. Se você está agora sozinho no seu quarto, não tem problema. Levanta sua mão dentro do seu coração e fala: Senhor Jesus, eu quero fazer parte dessa família. Eu quero ter meu nome escrito no livro do céu. Ele vai orar por você daqui a pouquinho, tá? Um pastor. Não sei onde você está. Se estiver aqui, será muito bem-vindo na igreja desse homem de Deus, na igreja que nós conhecemos. Existe muita igreja falsa. Muita. Não vou mentir para você, não. Muitos pastores falsos. Muitos. Mas ainda existe muito homem de Deus. É ou não é, pastor? Graças a Deus. Muito homem de Deus aí, firme. Muitas igrejas que têm porta aberta para o Santo Espírito. Sabe? Muita, muita, muita. Então, se você estiver aqui, pode, se você não sentir vontade na Assembleia de Deus, até o próprio pastor pode indicar outra pessoa. Eu posso indicar outra igreja para você. O importante é você estar com Cristo. Sim. Bom, querido? E você, meu querido? Você, minha querida, que está afastado. Eu já estive afastado por muito tempo. E o Senhor me trouxe de volta. E minha vida deu uma viravolta. Uma viravolta. Tipo assim, foi antes e depois, sabe? Foi. Eu lembro até hoje. Pô, minha vida mudou completamente. Até a cidade Deus me tirou. Tirou da casa onde eu estava. Sabe? Me transformou de tudo. Sabe? Então, você que está afastado, o Senhor Jesus está com saudade de você. Ele quer você de volta. Ele quer carregar você no colo de novo. Mas Ele te dá liberdade. Ele não é como nós que somos pai, que botamos tampinha na tomada para a criança. Né? Ele não é que vai lá na escada, ele bota o protetor da escada para a gente não cair, não. Ele é pai. E ele te dá liberdade, ele fala, ó, não brinca naquela escada, ali você pode se machucar. Não coloca o dedo naquela tomada que você vai se machucar. Mas ele te dá liberdade, se você quiser colocar, ele vai deixar. Se você quiser brincar na beirada da escada, no caso, é brincar com o pecado, né? Ele vai te permitir. Mas ele está com saudade de você, ele quer você com ele. Foi para isso que ele te fez, para isso que ele colocou no planeta Terra. Para você ficar com ele, tá bom? Então nós vamos orar agora, mais uma vez, onde você estiver, tem uma igreja séria. Se você não conhece, pode entrar em contato nas redes sociais do nosso amado pastor, na nossa rede, a gente vai encontrar na sua cidade uma igreja que corresponde à palavra que nós ensinamos, né? Que é a única palavra, não tem outra palavra que nós ensinamos, a não ser a palavra de Deus, né? O ensinamento do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Ok, nós vamos entrar em contato e vamos te orientar e te indicar para uma igreja, tá bom? Eu vou pedir agora ao pastor que ore por você e por cada um que está aqui presente na live conosco. Amém. Tá bom? Que Deus abençoe. Pessoal, okay, o pastor vai orar, depois eu vou fazer um aviso. Amém. Vamos orar então, você que vai se voltar para Cristo agora, você que ouviu essa mensagem e talvez não se achava digno o suficiente para estar na presença de Deus. Você entendeu agora que você realmente não é digno o suficiente, mas Ele te aceita a si mesmo. Então vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai,
Senhor, nós queremos te agradecer por mais esta oportunidade de estarmos aqui, pela Rádio Estúdio Paz, Senhor, pela vida do nosso irmão Adriano, do pastor Aguinaldo. Ó Deus, por este canal, Senhor, onde nós podemos transmitir, Senhor, de forma muito tranquila, Senhor, e pacífica, o entendimento da Tua palavra. Senhor, nós falamos aqui, Senhor, que nós não somos perfeitos, Senhor, nós somos santos porque fomos separados para Ti, mas estamos num processo de santificação, de transformação da nossa vida através do Teu Santo Espírito trabalhando em nosso coração. Pai, nos ajuda a cada dia, nos transforma, nos limpa, Senhor, a cada dia mais através da Tua palavra. Senhor, agora onde houver alguém, Senhor, que está voltando para o Senhor nesta hora, entregando a sua vida ao Senhor como Salvador, alguém que estava distanciado, alguém que foi rejeitado talvez na igreja, alguém que não se achava digno o suficiente, Pai, mas agora o Senhor está abraçando, recebendo. Ó Deus, não nos conformamos com o pecado, Senhor, mas sabemos que é o Senhor que nos ajuda, é o Senhor que nos fortalece. Pai, receba essa vida agora, Senhor, de volta na Tua presença. Receba este irmão, esta irmã, Senhor, que ele possa sentir, que ela possa sentir a alegria da salvação novamente, Senhor. Sentir que ela é amada por Ti e que jamais será rejeitada, Senhor, porque o Teu amor e a Tua misericórdia duram para sempre. Pai, nos abençoe, Senhor, e seja conosco a cada dia. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, papai. Amém. Amém. Agradecer a vocês mais uma vez. Olha, pessoal, nós vamos ter aqui uma novidade. Vai começar a partir de amanhã. Nós vamos ter um servo de Deus, que Deus mandou aqui. Nós vamos começar das 10 da noite à meia-noite, nos sábados. Vamos fazer alguns sábados. Vamos fazer uma vigília de oração e louvor. Então, nós vamos estar aqui no Facebook e penso que no Instagram por 2 horas, né? Nós vamos ter aqui um louvor e oração. Então, se você quiser participar dessa vigília aí de 2 horas, nós vamos estar aqui amanhã, vai ser todos os sábados, mas das 10 à meia-noite. Tá bom, gente? Eu agradeço a cada um de vocês, que Deus abençoe você. Obrigado, pastor Aguinaldo, pela sua ajuda aí, irmão.